Chegou a vez de Geografia de Goiás. Corre lá e pega seu livro de História e Geografia de Goiás e vamos entender um pouquinho mais sobre a nossa unidade federativa, certo? Página 5, começamos com pare e repare. Tem logo de cara um balãozinho muito importante para nós. Existem algumas explicações para a origem do nome de nosso estado. Uma delas é que Goiás vem do tupi-guarani Goiá-iá, que significa gente semelhante. A outra é que era o nome de uma antiga nação indígena chamada Goiáses. Então aqui nós já encontramos uma explicação do nome da nossa unidade federativa, que é de origem o quê? Indígena, não é verdade? Vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo agora. O processo de urbanização de Goiás iniciou-se no século XVIII. Para que eu continue esse estudo, eu preciso entender o que é urbanização. Essa palavrinha aqui é fundamental no nosso estudo, porque urbanização é a transformação de um espaço rural em espaço urbano, porque é quando você organiza as construções, você planeja tudo, você tem uma infraestrutura de água, energia, esgoto, ruas, avenidas, você arboriza esse ambiente para ele ficar bonito. Isso tudo nós chamamos de quê? Urbanização, que é a transformação de um espaço rural em espaço urbano, tá? E o que acontecia com esse processo de urbanização de Goiás? Nós percebemos que foram fundados inicialmente muitos arraiás e futuramente transformaram-se em cidades. Cidades como Goiás, Guarinos, Caldas Novas, Meia Ponte, hoje chamada de Pirinópolis, e Santa Cruz de Goiás. A sua atividade agora é retirar lá no seu material de apoio os mapas referentes ao estado de Goiás atualmente. Nós temos aqui no seu material de apoio dois mapas, certo? Um mapa de início, certo? O mapa 1 e o mapa 2, que você vai retirar, vai recortar na linha pontilhada e vai colar um sobre o outro, formando o que? O nosso território, a nossa unidade federativa atualmente. É o mapa político de Goiás atual. Depois que você fizer essa colagem, você vai identificar nesse mapa essas cidades que nós acabamos de citar o nome: Guarinos, Goiás, Pirinópolis, citamos Santa Cruz de Goiás e Caldas Novas, que eram o quê? Arraiás que futuramente viraram cidades, não é verdade? Voltando lá no nosso estudo, página 6 agora, nós percebemos que então a corrida pelo ouro foi responsável pelas primeiras áreas urbanizadas, ou seja, pelos primeiros arraiais. E o que foi essa corrida pelo ouro? Foi a descoberta de jazidas de ouro no território de Goiás, certo? Atraindo um grande número de garimpeiros para cá. Com essa descoberta do ouro, o que aconteceu? Várias pessoas começaram a vir para Goiás, principalmente paulistas e nordestinos. Então, o primeiro paulista a organizar a exploração do ouro no nosso estado foi Bartolomeu Bueno da Silva. E sabem como ele era chamado? Anhanguera. Em Goiânia, logo existe uma avenida chamada Anhanguera, certo? Inclusive um monumento dedicado a ele, ao Anhanguera, certo? Porque ele era considerado pelos indígenas um homem valente e destemido.
O ouro e as pedras preciosas são recursos não renováveis, ou seja, esgotam-se com essa exploração aproximadamente 50 anos depois de sua descoberta. Sabiam disso? Em razão de serem imensamente explorados, esses recursos deram sinais de esgotamento. Então, a mineração foi substituída por outras atividades que estudaremos no decorrer do ano e do seguinte, certo? Em 1763, o território de Goiás era muito maior do que é na atualidade, pois não existia o Distrito Federal nem o estado de Tocantins. Além disso, nosso território ocupava parte do atual estado de Minas Gerais. Percebemos isso no nosso mapa, no nosso próximo mapa, aqui da página 9. Esse é o mapa de Goiás, o mapa político de Goiás em 1958. Percebam que aqui ainda não tem a divisão de Tocantins e nós temos, inclusive, uma parte aqui em Minas Gerais. Certo? Voltando então para as nossas atividades, temos, pare e repare, vocês sabiam que cada estado possui um governo? Ou seja, cada estado, de 4 em 4 anos, elege representantes que vão desenvolver atividades dentro do nosso estado, para que atendam aos interesses de toda a sociedade. Assim, cabe ao governador, aos deputados estaduais e aos secretários estaduais fazerem cumprir a Constituição do Estado de Goiás e suas leis. Por falar em leis, a gente vai ler agora um trecho de uma das leis do nosso estado, a qual trata da preservação da natureza. Depois a gente vai discutir algumas questões. Então, capítulo 1º, das águas subterrâneas, sua conservação e proteção ambiental. Vamos lá? Artigo 4º. As águas subterrâneas terão um programa permanente de conservação e proteção ambiental, visando ao seu melhor aproveitamento. Essas águas subterrâneas são aquelas que dão origem às minas de água, certo? Aquelas que estão abaixo do solo. A conservação e a proteção dessas águas implicam o uso racional, a aplicação de medidas de controle contra a sua poluição e manutenção do seu equilíbrio físico, químico e biológico em relação aos demais recursos naturais. Parágrafo 2º. Os órgãos estaduais competentes fiscalizarão a pesquisa e o aproveitamento dos recursos hídricos subterrâneos e adotarão medidas contra a contaminação dos aquíferos. Artigo 5º. É proibido poluir as águas subterrâneas, assim entendida qualquer alteração das suas propriedades físicas, químicas e biológicas, de forma que possa ocasionar prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população, bem como comprometer o seu uso para fins agropecuários, industriais, comerciais, recreativos e causar danos à fauna e à flora. Aí temos, dentro desse artigo 5, 2 parágrafos. Parágrafo 1, resíduos líquidos, sólidos ou gasosos provenientes de atividades agropecuárias, minerais, industriais, comerciais ou de qualquer outra natureza, só poderão ser armazenados ou lançados de forma a não poluírem as águas subterrâneas, obedecidos os padrões de emissão de poluentes previstos na legislação ambiental específica. Parágrafo 2º. A descarga de poluentes que possa degradar a qualidade das águas subterrâneas será punida na forma prevista nessa lei e em normas de regulamento dela decorrentes, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Ou seja, nós temos aqui um texto, um capítulo todo que protege o quê? As nossas águas, ou seja, as nossas minas de água, as nossas fontes de água, certo? Passamos então para a página 8, atividades
Letra A. Segundo o texto, porque as águas subterrâneas têm de ser protegidas para que as gerações futuras não tenham problemas com a falta de água. Se necessário, pause o vídeo, faça a sua resposta e continue assistindo depois. Letra B. De acordo com essa lei, o que a população de Goiás tem de fazer em relação ao ambiente? Nós devemos fazer o que para proteger essas águas? Proteger o ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora. Letra C. A lei ambiental de Goiás está sendo respeitada? Justifiquem. O que acontece? Nós sabemos que temos diversos problemas relacionados ao meio ambiente, não é verdade? Então, essa resposta, ela é pessoal. Por quê? Você acha que, de acordo com todas as notícias que a gente tem visto sobre poluição, sobre queimadas, nós estamos preservando de forma correta o nosso meio ambiente? Nós estamos cuidando das nossas águas? Essa resposta, então, ela é pessoal, tá bom? A pesquisa é sua. Número 1. Você conhece os representantes do governo do nosso estado? Faça uma pesquisa com seus familiares e registre o nome. Porque nós temos um governador que é chamado Ronaldo Caiado. Nós temos vários deputados estaduais. Um deles aqui pediu que a gente cite somente o nome de um, Henrique César, mas a gente tem vários outros nomes que fazem esse papel de deputados estaduais dentro da nossa unidade federativa. Temos também vários secretários, que são aqueles responsáveis por cada uma das partes administrativas do nosso governo. Como, por exemplo, a Andréia Vulcanes, ela é secretária do Meio Ambiente. Sabiam disso? Passamos então agora para a página 9, que traz pra gente a quantidade de municípios que encontramos dentro da nossa unidade federativa, dentro do estado de Goiás. E você sabia que o nosso estado está dividido em 246 municípios? Todos esses pedacinhos aqui ajudam a compor a nossa unidade federativa, certo? Agora, vamos às questões. Com base nos mapas que você observou, responda. Por quê? Eu pedi que você destacasse, então, os mapas de Goiás, o mapa atual, mapa político atual, quero que você deveria destacar as duas partes e colá-las. E eu tenho o mapa político de 1958, com a divisão, a primeira divisão do nosso estado de Goiás. O que você percebe de diferente entre esses dois mapas? A primeira diferença, a diferença principal, que hoje o número de municípios é bem maior que anteriormente. Letra B. Como era em 1958 o município onde você mora? Houve alguma mudança? Qual? O que acontece? Em 1958 havia 36 anos que tínhamos fundado o município de Pires do Rio, que foi fundado em 1922, certo? Então, em 1958, ainda era um município bem pequeno, com apenas 36 anos de fundação. Hoje, cresceu e possui muitos bairros, um comércio grande e indústrias, tá bom? Encerramos então a nossa parte de geografia de Goiás.